E para treinar programação orientada a objetos na prática, eu quero que você crie agora um novo objeto, uma Empty Activity, com o nome treinando PO. Após ter concluído esse processo, nós vamos aqui em Java, com .android.treinando PO, vamos clicar com o botão da direita, e agora eu vou criar uma classe Java em New Java Class. Dando Enter, já aparece aqui alguns tipos de classe, interface, num, annotation. Mas por enquanto não se preocupe com isso. Vamos utilizar class. Vamos dar um nome. Eu vou colocar o nome de casa. Vou dar um Enter. Nós já temos aqui a nossa classe criada. Casa.java. Aqui você vai botar métodos e propriedades. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma propriedade cor. E vou criar um método. Void abrir porta. Pronto. Eu já tenho agora uma propriedade, tá? Então posso criar várias propriedades aqui. Eu tenho também um método e eu também posso criar vários métodos aqui nessa classe. Agora nós vamos criar um objeto que vai utilizar essa classe como digamos, esqueleto, né? Vai pegar a funcionalidade dessa classe. Vamos em Main Activity e aí vamos dar um Enter aqui dentro de Protect Void on Creates, né? E aí nós vamos agora instanciar um objeto dentro daquela classe. Então vamos utilizar o nome da classe, casa no caso. Vamos criar aqui casa igual new. Então basicamente esse é o meio, né? Esse é o método que você vai utilizar para instanciar. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui a classe casa, nós temos aqui um espaço reservado na memória do computador para um objeto que vai utilizar os métodos e propriedades da classe casa. Então essa é a maneira da gente instanciar ou criar um objeto dentro dessa classe, né? Você poderia ter criar vários objetos, por exemplo. Eu posso criar aqui minha casa 2. E eu também posso declarar de outra forma. Eu posso fazer dessa forma. Eu posso criar aqui, por exemplo, casa 3. E aí eu posso botar aqui o casa 3 igual a new. Então, basicamente, essas são as duas formas da gente poder instanciar um objeto. Agora eu vou, por exemplo, utilizar a propriedade cor para cada uma desses objetos que eu criei. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui casa e apertar ponto. Então observe que já apareceu para mim tanto a propriedade cor como o método abrir porta. Eu vou utilizar aqui cor, dá um enter, igual, vou botar aqui verde. Agora eu vou utilizar o minha casa 2, que é o outro objeto que eu criei. Ponto cor, vou botar aqui amarelo. Vou utilizar aqui o casa 3, ponto cor, igual azul. Então observe que eu tenho 3 objetos utilizando uma propriedade que está na mesma classe. Então você não terá a necessidade de escrever todo o código para cada objeto, porque você tem uma classe lá com a qual você pode contar com os elementos dela para construir o seu objeto. Nesse caso aqui é bem simples, né? Mas imagine, por exemplo, que você queira utilizar um método que tenha 10, 15, 20, 30 linhas. Então vai ser muito mais rápido através da estrutura de classes você desenvolver um aplicativo utilizando esse método
do que escrevendo linha por linha, né, como era feito antigamente. Então, há muito tempo já a programação orientada a objetos é utilizada para melhorar o processo de desenvolvimento de softwares. E para completar agora, eu vou chamar um método. Vou chamar, por exemplo, casa.abrir porta. E aí esse objeto casa ele já vai chamar aquele método dentro da classe casa. Vamos executar para ver. Agora eu vou colocar aqui system. E aí ele já apareceu para mim aqui, ó. Abrir porta. Então esse objeto casa tem esse método dentro da classe. Abrir porta. Quando chamamos um método, nós temos basicamente dois tipos de métodos. Métodos com retorno e os métodos sem retorno. Vamos estudar cada um deles. Vamos aqui em android.treinando.po. Vamos criar outra classe. Eu vou chamar essa classe aqui de funcionário. Dá um enter aqui após a abertura da chave, para organizar melhor. Vou criar agora algumas propriedades. Vou criar uma propriedade nome e vou criar um double para salário. Agora eu vou criar um método. Vou chamar esse método de desconto salário. Agora imagine que eu queira pegar o valor do salário e atribuir um desconto nele. Eu vou utilizar dis.salário igual a dis.salário menos dis.salário. Eu vou aplicar aqui um desconto de 10%, então 0,1. Agora eu vou imprimir este salário. Tá, salário igual, concatenar e vou colocar dis.salário. Observe que agora eu estou utilizando uma palavra reservada chamada dis. Esse dis serve para a gente pegar a variável salário dentro dessa classe. Então, quando a gente usa dis, a gente vai obrigatoriamente escolher essa variável aqui. Então, você pode ter outras classes com a mesma variável, mas ao utilizar a palavra reservada dis, nós estamos considerando apenas a variável dentro dessa classe. Vamos voltar aqui em minha activity. Eu vou comentar essa parte aqui, dando uma barra asterístico. E aí depois aqui eu vou colocar asterístico barra. Então comentei essa parte aqui para ela não ser executada na hora da compilação. Vou dar alguns enters aqui e agora vamos trabalhar com essa nova classe funcionário. Primeiramente eu vou instanciar o objeto funcionário, vou chamar de funcionário o objeto. Vou utilizar a palavra reservada new, né, que nós já utilizamos para instanciar o objeto funcionário, novamente a classe, parênteses, fecha parênteses. Então pronto, já tenho aqui o objeto funcionário instanciado na classe funcionário. Agora eu vou aplicar algumas propriedades ao objeto funcionário. Observe que você deve ter visto que o ponto, quando nós utilizamos o ponto, nós conseguimos acessar propriedades e métodos dentro de uma determinada classe. Então, aqui, por exemplo, eu vou acessar o salário e vou atribuir aqui um valor. Pode ser, vou atribuir aqui 980,53. E vou acessar também um nome. E vou atribuir um valor qualquer. Agora eu vou chamar um método sem retorno. Eu vou utilizar funcionário, ponto, e aí
Quando eu dou o ponto, já aparece aqui para mim e eu vou utilizar desconto salário. Agora eu vou executar o app. Eu vou aqui agora em pesquisar e vou escrever salário. Observe que ele já apareceu para mim aqui o salário com desconto. Então, quando a gente chamou esse método, ele não retornou nenhum valor para que nós o utilizemos aqui na MainActivity.java. Por isso ele é chamado de método sem retorno. O próprio método na classe funcionário já executa a tarefa, que no caso é exibir o salário com desconto.